Olá pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos dar início à nossa segunda aula do curso de inglês para turistas e na aula de hoje eu vou falar sobre números e quantidades. Então eu vou ensinar para vocês alguns números que talvez você não saiba e vou também, claro, ensinar a pronunciar esses números, o que é muito importante, tá bom? Vocês vão ver que um número pronunciado errado ele pode gerar um mistake, ele pode gerar um engano, pode gerar um problema aí, dependendo da situação, dependendo de como você pronuncia. Então bora lá! Para ficar mais fácil para você, eu vou separar o ensino dos números por conjuntos. O primeiro conjunto que eu vou ensinar é de 0 a 10, que eu sei que a maioria das pessoas sabe, mas eu vou dar também algumas dicas aí que são importantes. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Duas considerações importantes a respeito de números, nesse conjunto de números de 0 a 10. A primeira é que o 0 ele também pode ser falado como O, tá bom? Em vez de 0. Por exemplo, esse número de telefone está aparecendo para você aí, na legenda. 508-774-3606. Tá vendo? Em vez de eu falar 508, eu falei 508. Tá bom? É muito comum, principalmente para número de telefone. Então, às vezes pode acontecer do 0 ser pronunciado ou ser falado como O em vez de 0. Outra consideração é o número 3. Vocês viram que eu coloquei a linguinha um pouco para fora, 3. Por quê? Porque tem uma outra palavra que é árvore. A árvore em inglês é tree. Então o 3 é 3, árvore, tree. 3. Então é meio que soprado esse 3. Você coloca meio que a linguinha para fora entre o T e o R. 3. Nós vamos falar mais dessa questão da linguinha aí mais pra frente, tá bom? Não preocupa com isso não. Próximo conjunto de números é de 11 a 20, tá? E é um conjunto extremamente importante, muito importante, tá bom? Vou explicar o porquê. Vamos pronunciar primeiro, depois eu vou explicar. 11, 12, 13. Vamos lá, vou dar um pause aqui agora para que você me fale como você pronunciaria esse número que está aqui na tela. Como você pronunciaria ele? A maioria dos alunos pronunciariam 14. A maioria. E quando você fala 14, todo mundo entende 40 e não 14. Porque 40 em inglês é 40. Ou a gente falaria mais comum, é 40. Mais 40. Então ninguém entenderia 14, entenderia 40. Mesma coisa com 15. A maioria das pessoas falam 15. E isso parece mais com 50, que é 50, do que 15. Então nessas palavras que eu vou ensinar agora, 14, 15, 16, 17 e tal, você tem que enfatizar o final da palavra, tá? O teen. Então, não é 14, é 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, tá bom? Presta bastante atenção nisso, tá? Isso pode gerar um mistake. Eu lembro que quando eu morava nos Estados Unidos, um amigo meu pediu, no gas station, no posto de gasolina, para colocar $14 de gasolina, só que ele falou 14, a mulher acabou colocando 40. Então gerou um mistake, gerou um problema, gerou ali uma confusãozinha, e aí teve que pagar os 40 em vez dos 14. Então muito cuidado com isso, tá bom? Não é 14, é 14. Próximo conjunto de números agora a gente vai mudar um pouquinho. Por quê? Agora eu vou falar as dezenas, porque agora fica mais fácil, tá? Você vai só juntar as dezenas às unidades. Por exemplo, se eu quero falar 23, 23. Um detalhe importante também que vocês devem ter reparado é que a escrita de algumas palavras, elas são diferentes da pronúncia. Nesse conjunto de números agora que a gente vai iniciar, você vai ver que muitas das palavras elas vão ter diferença entre a escrita e a fala. Eu peço que você priorize a fala. Não se preocupe com a escrita. A escrita é só quando você for enviar um e-mail ou algo do tipo, que agora não é o nosso objetivo. Nosso objetivo agora é preparar você, é fazer com que você desenvolva a fala para que quando você chegue no exterior você consiga se expressar de maneira inteligível, de maneira que as pessoas te compreendam. Então, repita o que eu estou falando e priorize a sua atenção para a pronúncia, para como se fala, que é essa legenda que está em amarelo aí, tá bom? É como se fala, preocupa mais com isso, prioriza mais isso, nesse momento. Então, vamos lá. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Muito bem.
Então, que eu falei, agora você vai só juntar as dezenas com as unidades. Por exemplo, eu quero falar o número 62. 62. 62. 62. 94. 94. 94. Leandro, esse 9 aí parece com 9. Não, é diferente. 9, 9. 90, 90. 9, 90. Tá vendo que no 90 eu dei uma ênfase no final? Pois é, no 9 eu não dei. 9, 90. Ok, no próximo conjunto de números, que é agora as centenas, você vai precisar adicionar a palavrinha 100. 100, tá bom? 100. E aí você vai adicionar para cada centena, você vai adicionar o número, né, a unidade correspondente. Por exemplo, se eu quero falar 100, vai ser 100, né? Uma centena, vamos colocar assim para você entender mais fácil. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Continua sendo simples, tá bom? Para você criar um número. Digamos, esse número que está aí na tela é 723, tá? 700, 20, 3, 723. 723. Tá vendo? 700. O AND aí está sendo o E, né? E, 700E, a gente usa isso também no português. 723. 723. Tá? Vou dar um outro exemplo. 951. Como é que eu falo 900? 900. 50, 50. 1. Então, 951. Simples. Por último, nós vamos para os milhares, tá bom? Para os milhares. O milhares é um conjunto mais amplo, tá bom? Porque ele vai de 1000 até 999.000, né? Então, é bem mais amplo, tá? Então, você só vai acrescentar o número e depois acrescenta 1000. Por exemplo, se eu quero só 1000, 1000, tá? Se eu quero 5.000, 5,000. Se eu quero 57.000, 57,000. Tá? Se eu quero 135.000, 135,000. Tá vendo? Eu só coloquei o número e o 1000. Tá? Se eu quero 122.000, 122 é o número e depois eu adiciono 1000. 122.000. 122,000. Para você que ainda está querendo dar uma praticada, não está 100% seguro e confiante, eu vou deixar um PDF para você, tá bom? Já está liberado. Você pode acessar. Lá eu vou deixar a matéria explicada e eu vou deixar também um exercício para você praticar, tá bom? O segredo aí é a prática mesmo, para que você possa desenvolver e estar seguro o suficiente para responder quando você precisar no exterior. Passado aí a parte dos números, nós vamos agora para a questão dos números ordinais, que você vai precisar também, né? Por exemplo, quinto andar, terceiro andar, né? Então tem algumas situações que você vai precisar dos números ordinais. Eu vou até o quinto, tá bom? Vou ensinar primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, tá? Primeiro é first, second, third, fourth, fifth. É o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, tá bom? Por último, para a gente finalizar essa parte aí de números, eu queria falar sobre half, tá bom? Que é metade. Veja de novo, só uma observação. A escrita é completamente diferente da pronúncia, tá? Não é half, não tem A, o L também não aparece, é half. É assim que se pronuncia a palavra metade ou meio, tá bom? Half cake, a metade de um bolo ou meio bolo, né? Half bread, a metade de um pão ou meio pão, tá bom? Half. Para finalizar, nós vamos agora para a parte das quantidades, tá bom? Vou ensinar algumas coisas relacionadas à quantidade. E a primeira coisa que eu vou ensinar é como falar quanto, tá bom? How much, tá? Quanto. How many, quantos. Então, quando você quiser falar quanto, how much, singular. Quando você quer falar quantos, plural, você vai usar how many. Exemplo, então, vamos colocar isso na prática. Chegou lá na imigração e o agente da imigração, né, pergunta para você: How much money do you have? Quanto dinheiro você tem? How much money do you have?
Tá vendo? Quanto, singular, por isso que eu usei how much. Outra pergunta que você pode também receber, talvez, na imigração, é quantas malas você tem, né? Tem algumas maneiras de falar malas, né? Pode ser baggage, pode ser bag. Eu lembro que era bem comum a palavra bag, tá? Então, how many bags do you have? How many bags do you have? Né? Quantas malas você tem? Tá vendo que eu usei how many? Por quê? Porque são quantas malas, plural, tá bom? Então, how much para singular, how many para plural, tá bom? Vou ensinar agora algumas palavras que expressam quantidade. Muito, pouco, alguns poucos, mais, menos. Essas palavras que expressam quantidade. Vou usar num contexto aqui de pão, tá bom? Bread, em inglês, bread, é pão. Digamos que você chega lá na bakery, bakery é a padaria, e aí na bakery, a primeira coisa que o baker vai te perguntar é what can I get you? What can I get you? Tá? Ao pé da letra essa frase significa o que eu posso pegar para você, tá bom? Isso não faz muito sentido no português, né? Então, ele está querendo dizer, né, no que faria mais sentido no português, o que eu posso fazer por você, ou como eu posso te ajudar, tá bom? Algo nesse sentido. What can I get you? E aí você pode falar para ele o que você precisa, tá bom? I would like seria eu gostaria, tá? Essa é a maneira mais comum e mais educada de você pedir algo. I would like a few breads, tá? Eu gostaria de alguns poucos ou uns poucos pães, tá bom? Quero poucos pães. Aí a pessoa pode perguntar how many, para ser mais específico, né? Quantos? Aí você fala 2, 3, 5, 4. I would like a lot of breads. I would like a lot of breads, tá bom? A lot of aí, né, o a lot é muitos pães, tá bom? Eu gostaria, né, eu queria muitos pães. Digamos que você olhou lá para a sacola, né, e você quer menos pães do que tem lá. I would like less breads. I would like less breads. Less é menos. Você olhou para a sacola e tem pouco pão, você quer mais pães, né? I would like more breads. I would like more breads. I would like many breads. Tá? Many é muitos. Lembra, você falou que a lot of também são muitos. Sim, a lot of são muitos e many também são muitos, tá? Não tem diferença entre ambos. Eu posso falar I have many friends, I have a lot of friends, tá bom? Tô falando a mesma coisa, é só uma questão de escolha, tá? Essa é uma questão de escolha, por que está ensinando os dois? Porque os dois são comuns, tá bom? Os dois são muito usados, então estou ensinando para você logo os dois para você saber. I would like some breads. Some aí é alguns, tá bom? Não estou especificando quanto. Alguns. Então, ensinei para vocês algumas palavras, tá bom? Que expressam quantidade. A few, a lot, less, more, many e some. Tá bom? São palavras que expressam quantidade, muito importante que você saiba isso, tá? Então, muito bem, pessoal, a aula de hoje vai ficando por aqui, tá bom? Então, a gente aprendeu hoje alguns números e quantidades, como eu já falei, o PDF já está liberado para vocês darem uma estudada lá, dá uma revisada sempre, dá uma praticada, tá bom? Crie maneiras na sua casa de você praticar isso. Tem lá uma estante, tem 4 livros, 4 books. Vai contar alguma coisa? Tenta colocar isso em inglês. Tenta adaptar a sua rotina para o inglês, tá bom? Isso vai ajudar muito. Tá? Então espero vocês na próxima aula. Na próxima aula nós vamos falar sobre hora e data. Não perca. E a gente fica por aqui então. Um forte abraço e até a próxima.